Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos preparando o estudo bíblico de congregação da semana 7 a 13 de julho. Estaremos considerando ainda o capítulo 28, mas agora dos parágrafos 16 até o parágrafo 22. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Espero de coração que esteja tudo bem com você, com seus familiares e que Jeová possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Vamos juntos agora preparar o nosso estudo bíblico de congregação, estudo capítulo 28, que tem o seguinte tema: até a parte mais distante da terra. Mas hoje nós estaremos dando início lá no parágrafo 16, que tem o subtítulo ricamente abençoados por Jeová. E iremos considerar até o parágrafo 22. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo 16 e 17. Os primeiros cristãos, sem dúvida, tinham as bênçãos de Jeová. Paulo e outros plantavam e regavam, mas Deus fazia crescer. Relatórios no livro de Atos dão provas desse crescimento por causa das bênçãos de Jeová sobre a obra de dar testemunho. Por exemplo, a palavra de Deus continuava se espalhando e o número de discípulos se multiplicava muito em Jerusalém. Com o aumento da obra de pregação, a congregação por toda a Judéia, Galiléia e Samaria entrou num período de paz e era edificada. E, como andava no temor de Jeová e no consolo do Espírito, se multiplicava. Em Antioquia da Síria, tanto judeus como pessoas que falavam grego ouviram a verdade por meio de testemunhas corajosas. O relato diz: e a mão de Jeová estava com eles, e muitos se tornaram crentes e se converteram ao Senhor. Sobre o progresso adicional que houve naquela cidade, lemos: a palavra de Jeová crescia e se espalhava. E, quando a obra de pregação entre os gentios, feita por Paulo e por outros, estava a todo vapor, de modo poderoso, a palavra de Jeová crescia e prevalecia. Então a pergunta do 16 e 17. O livro de Atos nos dá aqui provas das bênçãos de Jeová sobre a obra de dar testemunho. Então os relatórios da obra de pregação mostram o crescimento por causa das bênçãos de Jeová. O livro mostra que a obra continuava se espalhando e o número de discípulos se multiplicava muito em Jerusalém. Atos 11:21 diz que a mão de Jeová estava sobre eles. E Atos 12:24 diz que a palavra de Deus crescia e se espalhava. Leitura do 18 e 19. A mão de Jeová, sem dúvida, está conosco hoje também. Esse é o motivo pelo qual tantas pessoas estão aceitando a verdade e simbolizando sua dedicação a Deus por meio do batismo. Além disso, é apenas com a ajuda e a bênção de Deus que conseguimos enfrentar dura oposição, às vezes intensa perseguição, e ser bem-sucedidos em cumprir nosso ministério, assim como aconteceu com Paulo e outros cristãos do primeiro século. Jeová Deus sempre nos dá a ajuda que precisamos. Seus braços eternos, sem falta, nos ajudam em todas as nossas provações. Tenhamos sempre em mente que, por causa de seu grande nome, Jeová nunca abandona seu povo. Para ilustrar, vejamos o exemplo da família do irmão Harold Abbott. Visto que ele persistia em dar testemunho, os nazistas o enviaram para o campo de concentração de Sachsenhausen durante a Segunda Guerra Mundial. Em maio de 1942, a Gestapo foi à casa de sua esposa Elsa e levou a filhinha deles. Elsa foi presa e acabou passando por vários campos de concentração. Meus anos nos campos alemães me ensinaram uma lição importante, disse a irmã Elsa. Esta é: quão grandemente o Espírito de Jeová pode nos fortalecer quando sob provações extremas. Antes de ser presa, eu havia lido uma carta de uma irmã que dizia que, sob severa provação, o Espírito de Jeová produz em nós tranquilidade.
Pensei que ela estivesse exagerando um pouco, mas, quando eu mesma passei por provações, descobri que aquilo que ela tinha dito era verdade. É realmente assim que acontece. É difícil imaginar isso se a pessoa nunca passou por essa experiência, mas realmente aconteceu comigo. Pergunta parte A: como sabemos que a mão de Jeová está conosco? Muitas pessoas estão aceitando a verdade, se batizando, e com a ajuda de Jeová conseguimos enfrentar perseguição e até oposição. Jeová nunca irá nos abandonar, pois ele nos ama. Parte B: dê um exemplo que mostra que Jeová não abandona seu povo. É o exemplo do irmão Howard. Ele foi enviado para um campo de concentração, depois sua esposa também foi presa, mas com a ajuda de Jeová, a irmã Elsa, ela conseguiu ter a paz do espírito e conseguiu passar por essa situação. Leitura do parágrafo 20, subtítulo: Continue a dar testemunho cabal. O livro de Atos termina com Paulo zelosamente pregando o reino de Deus. Visto que estava em prisão domiciliar, ele não tinha liberdade para pregar de casa em Roma. Mesmo assim, ele continuou a dar testemunho a todos que iam até ele. Hoje, alguns de nossos queridos irmãos não podem sair de casa por causa de sua saúde, talvez estejam acamados ou vivam em casa de repouso por causa de sua idade avançada ou enfermidade. Ainda assim, seu amor a Deus e seu desejo de dar testemunho são tão fortes como nunca. Oramos por eles e podemos apropriadamente pedir a nosso Pai Celestial que lhes permita entrar em contato com pessoas que desejam aprender sobre Ele e seus maravilhosos propósitos. Pergunta: o que Paulo fez enquanto esteve em prisão domiciliar e como isso pode servir de encorajamento para alguns de nossos irmãos? Então Paulo, ele pregava a todos que iam até ele. E hoje muitos irmãos que vivem em casa de repouso ou não conseguem sair de casa por causa da idade avançada, continuam sendo zelosos no serviço a Jeová, pregando a todos que podem, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo. Leitura do 21. A maioria de nós pode participar no ministério de casa em casa e em outras modalidades da obra de fazer discípulos. Então, que cada um de nós faça todo o possível para cumprir seu papel como proclamador do reino, participando em dar testemunho até a parte mais distante da terra. Essa obra deve ser feita com senso de urgência, pois o sinal da presença de Cristo está bem claro. Não há tempo a perder. Agora mesmo, temos bastante para fazer na obra do Senhor. Pergunta: por que devemos dar testemunho com senso de urgência? Devemos fazer com urgência, pois o sinal da presença de Cristo está bem claro e não temos tempo a perder. Leitura do 22. Enquanto aguardamos chegar o grande e atemorizante dia de Jeová, estejamos decididos a dar um testemunho corajoso e fiel. Ainda encontraremos muitas pessoas como os bereanos que aceitaram a palavra com vivo interesse. Demos então testemunho até que ouçamos, por assim dizer, as palavras: muito bem, escravo bom e fiel. Se zelosamente cumprirmos a nossa parte na obra de fazer discípulos hoje e continuarmos fiéis a Jeová, com certeza nos alegraremos por toda a eternidade de ter tido o privilégio de participar em dar testemunho cabal sobre o reino de Deus. Pergunta: o que devemos estar decididos a fazer enquanto aguardamos o dia de Jeová? Devemos continuar dando testemunho com coragem e fiel, pois assim como no passado, ainda encontraremos muitas pessoas dispostas à verdade, e quando tudo isso terminar, podemos ter certeza que fizemos o nosso melhor. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter sido de ajuda em sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.